Carlos Castaneda, Uma Estranha Realidade. Dirigimo-nos para a mesma garganta em que ficava o olho d'água, mas não entramos lá. Dom Juan subiu para as pedras à nossa direita, na própria saída da garganta. Subimos o morro. O sol estava quase no horizonte e era um dia ameno, mas eu me sentia quente e sufocado. Eu mal podia respirar. Dom Juan seguia muito na minha frente e teve de parar para eu poder alcançá-lo. Falou que eu estava em péssima forma física, que talvez fosse mais sensato não prosseguir. Deixou-me descansar por cerca de 1 hora. Escolheu uma pedra lisa, quase redonda, e disse-me que deitasse ali. Arrumou meu corpo na pedra, recomendou que eu esticasse meus braços e pernas e os deixasse soltos, dependurados. Minhas costas estavam ligeiramente arqueadas, meu pescoço relaxado, de modo que minha cabeça também estava frouxa. Fez-me naquela posição durante talvez uns 15 minutos. Depois disse-me que descobrisse minha região abdominal. Escolheu com cuidado uns galhos e folhas e empilhou-os por cima da minha barriga nua. Senti um calor instantâneo em todo o meu corpo. Dom Juan então pegou-me pelos pés e virou-me até minha cabeça estar voltada para sudeste. Agora vamos chamar aquele espírito do olho d'água, disse ele. Tentei virar minha cabeça para olhar para ele. Segurou-me com força pelos cabelos e disse que eu estava numa posição muito vulnerável e num estado muito fraco, que tinha que ficar quieto, sem me mexer. Tinha posto todos aqueles galhos especiais na minha barriga para proteger-me e ia ficar junto de mim para o caso de eu não poder cuidar-me. Ele estava de pé junto da parte de cima da minha cabeça, e se eu rolasse os olhos podia vê-lo. Pegou sua corda e esticou-a. Depois percebeu que eu estava olhando para ele, rolando meus olhos quase até a testa. Deu-me um tapa forte na cabeça. Com os nós dos dedos, mandou que eu olhasse para o céu, que não fechasse os olhos e me concentrasse no som. Acrescentou que eu não devia hesitar em berrar a palavra que ele me ensinara se sentisse que alguma coisa me estava assaltando. Dom Juan e seu pegador de espírito começaram com um tangido de baixa tensão. Aos poucos aumentou a intensidade, e eu comecei a ouvir primeiro uma espécie de reverberação e depois um eco positivo, que vinha sempre de uma direção sudeste. A tensão aumentou. Dom Juan e seu pegador de espírito estavam perfeitamente ajustados. A corda produziu uma nota baixa e Dom Juan a ampliou, aumentando a sua intensidade até ela se tornar um grito penetrante, um clamor uivante. O auge foi um grito fantástico, inconcebível do ponto de vista de minha própria experiência. O som reverberou nas montanhas, seu eco voltou a nós. Imaginei que estivesse voltando diretamente para mim. Achei que tinha algo a ver com a temperatura do meu corpo. Antes de Dom Juan começar os seus gritos, eu estava muito quente e confortável, mas durante o ponto mais alto do clamor fiquei frio. Meus dentes batiam incontrolavelmente e eu tinha realmente a sensação de que alguma coisa estava me assaltando. Em certo ponto notei que o céu ficara muito escuro. Eu não tinha notado o céu, embora estivesse olhando para ele. Tive um momento de pânico intenso e berrei a palavra que Dom Juan me ensinara. Dom Juan começou a diminuir a tensão dos seus gritos estranhos, mas isso não me deu alívio nenhum. Tampe os ouvidos, Dom Juan falou em tom imperioso. Tampe os ouvidos! Vedei-os com minhas mãos. Passados alguns minutos, Dom Juan parou completamente e veio para o meu lado. Depois de ter tirado os galhos e folhas de minha barriga, ajudou a levantar-me e os colocou cuidadosamente na pedra onde eu tinha deitado. Fez uma fogueira com eles. Enquanto o fogo ardia, esfregou minha barriga com outras folhas de sua sacola. Pôs a mão em minha boca quando lhe ia dizer que estava com
uma dor de cabeça horrível. Ficamos ali até as folhas e os galhos estarem todos queimados. Então já estava bem escuro. Descemos o morro e eu enjoei. Quando estávamos andando pela vala de irrigação, Dom Juan disse que eu já tinha feito muita coisa, que não devia ficar por ali. Pedi-lhe que explicasse o que era o espírito do olho d'água, mas ele fez sinal para eu me calar. Disse que falaremos disso em outra ocasião. Depois, propositadamente, mudou de assunto. Deu-me uma longa explicação a respeito de ver. Falei que era uma pena eu não poder escrever no escuro. Pareceu muito satisfeito e disse que muitas vezes eu não prestava atenção ao que ele dizia porque estava tão determinado a escrever tudo. Falou de ver como sendo um processo independente dos aliados e da técnica da feitiçaria. Um feiticeiro era uma pessoa que podia comandar um aliado, e assim podia manipular o poder de um aliado para seu proveito. Mas o fato dele comandar um aliado não significava que ele pudesse ver. Lembrei-lhe de que ele me havia dito antes que era impossível ver a não ser que a pessoa tivesse um aliado. Dom Juan, muito calmamente, respondeu que tinha chegado à conclusão de que era possível ver, sem comandar um aliado. Disse que não havia motivo para não acontecer isso, pois que ver não tinha qualquer relação com as técnicas de manipulação da feitiçaria, que só serviam para atuar sobre nossos semelhantes. As técnicas de ver, por outro lado, tinham efeito sobre os homens. As minhas ideias estavam muito claras. Não sentia fadiga, nem sonolência, nem tinha mais aquela sensação estranha no estômago ao caminhar com Dom Juan. Estava com muita fome, e quando chegamos à casa dele, eu me enchi de comida. Depois pedi-lhe que me contasse mais sobre as técnicas de ver. Deu-me um vasto sorriso e disse que eu estava de novo no meu normal. Como é? Perguntei. Que as técnicas de ver não têm efeito sobre nossos semelhantes. Já lhe disse, respondeu. Ver não é feitiçaria. E contudo é fácil confundir as duas coisas, pois um homem que vê pode aprender rapidamente a manipular um aliado e pode se tornar um feiticeiro. Por outro lado, o homem pode aprender certas técnicas a fim de comandar um aliado, dessa maneira, tornar-se um feiticeiro. E, no entanto, pode nunca aprender a ver. Além disso, ver é o oposto à feitiçaria. Ver faz a gente entender como tudo é sem importância. O que é sem importância, Dom Juan? Tudo. Não dissemos mais nada. Senti-me muito relaxado e não queria mais falar nada. Estava deitado de costas numa esteira. Tinha feito um travesseiro com meu casaco. Estava confortável. Estava feliz. Fiquei tomando apontamentos durante horas à luz do lampião de querosene. De repente, Dom Juan tornou a falar. Hoje você foi muito bem, disse ele. Foi muito bem na água. O espírito do olho d'água gosta de você e ajudou-o sempre. Então, dei-me conta de que tinha esquecido de relatar minha experiência. Comecei a descrever a maneira como tinha visto a água. Não me deixou continuar, disse que sabia que eu tinha percebido uma neblina verde. Fui levado a perguntar, como é que sabia disso, Dom Juan? Eu o vi. O que foi que eu fiz? Nada. Ficou ali sentado olhando para a água. Por fim, percebeu a neblina verde. Isso foi ver? Não, mas estava muito próximo. Você está chegando perto. Fiquei muito entusiasmado. Quis saber mais a respeito. Ele riu, caçoou de minha ansiedade, disse que qualquer pessoa podia perceber a neblina verde, porque era como guarda, uma coisa que estava lá, inevitavelmente, de modo que não era grande feito percebê-la. Quando falei que você saiu bem, eu queria dizer que você não ficou aflito, como na ocasião do guarda. Se você tivesse ficado agitado, eu teria tido de sacudir sua cabeça para trazê-lo de volta. Sempre que um homem penetra na neblina verde, seu benfeitor tem de ficar com ele, para o caso de ela começar a prendê-lo.
Você pode saltar para fora das garras do guarda sozinho, mas não consegue escapar do poder da neblina verde sem ajuda. Pelo menos não no princípio. Mais tarde aprende-se um jeito de fazê-lo. Agora vamos tentar descobrir outra coisa. O que vamos tentar descobrir? Se você pode ver a água, como é que eu vou saber se eu a vi ou que a estou vendo? Você saberá. Só fica confuso quando fala. Revendo meus apontamentos, eu encontrara várias perguntas. A neblina verde, como guarda, é coisa que a gente tem de vencer para poder ver? Perguntei a Dom Juan assim que nos sentamos sob a ramada dele, no dia 8 de agosto de 1969. Sim, a gente tem de vencer tudo, respondeu. Como posso vencer a neblina verde? Da mesma maneira que você devia ter vencido o guarda, deixando que ele virasse nada. O que eu devo fazer? Nada? Para você, a neblina verde é a coisa muito mais fácil do que o guarda. O espírito do olho d'água gosta de você, enquanto que certamente não estava no seu temperamento lidar com o guarda. Você nunca viu o guarda, realmente. Talvez fosse porque eu não gostasse dele, e se eu encontrasse um guarda de quem eu gostasse, deve haver gente que acha que o guarda que eu vi, lindo, eles o venceriam por gostar dele. Não, ainda não entendeu. Não importa que você goste ou não do guarda. Enquanto você sentir alguma coisa para com ele, o guarda ficará o mesmo. Monstruoso, lindo, seja lá o que for. Se você não tiver nenhum sentimento para com ele, contrariamente, o guarda se tornará nada e ainda estará lá diante de você. A ideia de que uma coisa tão colossal como o guarda poderia tornar-se nada e continuar em frente dos meus olhos não fazia sentido em absoluto. Achei que era uma das premissas sem lógica do conhecimento de Dom Juan. No entanto, também senti que ele, se quisesse, podia explicá-lo. Insisti em perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Pensava que o guarda fosse alguma coisa que você conhecia. É isso que eu quero dizer. Mas não pensei que fosse uma coisa que eu conhecia. Achou que era feio. O tamanho dele era aterrador. Era um monstro. Você sabe o que são todas essas coisas. Portanto, o guarda era sempre alguma coisa que você conhecia. E enquanto fosse assim, não o via. Já lhe disse, o guarda tinha de virar nada. E, no entanto, tinha que ficar diante de você. Tinha de estar ali e, ao mesmo tempo, tinha de ser nada. Como é que poderia acontecer isso, Dom Juan? O que você está dizendo? É um absurdo. É mesmo. Mas isso é ver. Não há realmente meio de falar sobre isso. Ver, como eu já disse antes, aprende-se vendo. Parece que você não tem problemas com a água. Quase a viu o outro dia. A água é seu eixo. Agora só lhe falta aperfeiçoar sua técnica de ver. Você tem um poderoso auxiliar no espírito do olho d'água. Essa é a outra pergunta importante, Dom Juan. Pode ter todas as perguntas importantes que quiser, mas não podemos falar a respeito do espírito do olho d'água nesse lugar. Na verdade, é melhor não pensar nisso de todo. Senão o espírito prenderá e, se isso acontecer, não há nada que um vivente possa fazer para ajudá-lo. Por isso, cala a boca. Pensa em outra coisa. Lá pelas 10 horas da manhã seguinte, Dom Juan pegou o cachimbo da capa, encheu com a mistura do fumo, entregou-o a mim e disse que o levasse até a margem do riacho. Segurando o cachimbo com as 2 mãos, consegui desabotoar minha camisa e pôr o cachimbo dentro dela, segurando-o bem. Dom Juan levou 2 esteiras e uma bandejinha com carvões. Estava um dia quente. Sentamos-nos nas esteiras, à sombra de umas árvores do brejo d'água. Dom Juan colocou um carvão dentro do fornilho do cachimbo e me disse para fumar. Não sentia qualquer apreensão, nem nenhum sentimento de exultação. Lembrei-me de que na minha segunda tentativa de ver, o guarda, depois que Dom Juan explicara a natureza dele, eu tinha tido uma sensação rara de assombro e veneração.
Dessa vez, porém, embora Dom Juan me alertasse sobre a possibilidade de chegar a ver a água, eu não estava envolvido emocionalmente. Estava apenas curioso. Dom Juan me fez fumar o dobro do que eu tinha fumado nas tentativas anteriores. Num dado momento, inclinou-se e cochichou em meu ouvido direito que ia me ensinar a usar a água para me mover. Senti seu rosto muito perto do meu, como se ele tivesse posto a boca junto do meu ouvido. Disse-me para não fitar a água, e sim para focalizar os olhos na superfície e conservá-los fixos até a água virar uma neblina verde. Repetiu várias vezes que eu tinha de concentrar minha atenção na neblina, até não poder ver mais nada. Olha para a água diante de você, ouviu dizer, mas não deixe que o som dela o transporte para lugar algum. Se deixar o som da água transportá-lo, posso nunca mais encontrá-lo para trazê-lo de volta. Agora entra na neblina verde e escuta minha voz. Ouvi-o e compreendia com uma clareza extraordinária. Comecei a olhar fixamente para a água e tive uma sensação muito especial de prazer físico, um formigamento, uma felicidade indefinida. Eu fiquei olhando muito tempo, mas não vi a neblina verde. Senti que meus olhos estavam saindo de foco, tive de me esforçar para continuar a olhar para a água. Por fim, não consegui mais controlar meus olhos e devo tê-los fechado ou piscado, ou talvez apenas perdi minha capacidade de focalizar. De qualquer forma, naquele momento, a água ficou fixa. Parou de se mover. Parecia uma pintura. As ondulações eram imóveis. Depois a água começou a ferver. Era como se as partículas carbonadas tivessem explodido de uma vez. Por um momento vi o fervilhamento como uma lenta expansão de uma substância verde. Era uma explosão silenciosa. A água explodiu numa neblina verde brilhante, que se expandiu até me envolver. Fiquei suspenso nela até que um ruído muito agudo e continuado abalou tudo. A neblina pareceu congelar-se na aparência normal da superfície da água. O ruído agudo era Dom Juan berrando, "Ei!", junto do meu ouvido. "Ei!", disse-me para prestar atenção à voz dele e voltar à neblina, esperar ali até ele me chamar. Respondi, "Ok", em inglês, e ouvi a risada dele. Não fale, por favor. Não me venha mais com seus ok's. Ouvi-o perfeitamente. O som de sua voz era melodiosa e, acima de tudo, simpático. Eu sabia disso sem pensar. Era uma convicção que me veio e passou. A voz de Dom Juan mandou que eu focalizasse toda a minha atenção na neblina, mas que não me entregasse a ela. Disse várias vezes que um guerreiro não se entrega a nada, nem mesmo a sua morte. O fenômeno da neblina era composto de bolhazinhas, coisinhas redondas, que entravam em meu campo de visão, e deles saíam como que flutuando. Observei o movimento delas por um momento e depois um ruído forte, distante, desviou minha atenção. Perdi minha capacidade de focalizar e não percebi mais as bolinhas. Então eu só tinha conhecimento de um brilho verde, amorfo, nebuloso. Tornei a ouvir o ruído forte e o choque que levei dissipou a névoa imediatamente e vi que estava olhando para a água da vala da irrigação. Então ouvi o barulho, muito mais próximo. Era a voz de Dom Juan. Falava-me que prestasse atenção, pois sua voz era meu único guia. Mandou que eu olhasse para a margem do riacho e para a vegetação bem na minha frente. Vi uns caniços e um espaço em que não havia caniços. Era uma grutinha na margem, um lugar por onde Dom Juan atravessara para mergulhar o balde e enchê-lo de água. Depois de alguns momentos, Dom Juan mandou que eu voltasse à neblina e tornou a pedir que eu prestasse atenção na voz dele, pois ia me orientar para eu aprender a me mover.
Disse que quando eu visse as bolhas, devia embarcar em uma delas, deixar que me transportasse. Eu obedeci e fui novamente envolto pela névoa verde, então vi as bolhazinhas. Tornei a ouvir a voz de Dom Juan, como um ronco muito estranho e assustador. Assim que a ouvi, comecei a perder minha capacidade de ver as bolhas. Montem uma das bolhas! Monta numa das bolhas! Eu ouvi dizer. Lutei para conservar minha percepção das bolhas verdes e ainda ouvir a voz dele. Não sei quanto tempo lutei para fazer isso, quando de repente verifiquei que consegui ouvi-lo e ainda conservar as bolhas em foco, elas passavam flutuando lentamente para fora do meu campo de percepção. A voz de Dom Juan continuava a mandar que eu seguisse uma delas e a montasse. Não sabia como devia fazer aquilo e automaticamente pronunciei a palavra como. Senti que a palavra estava muito funda dentro de mim. Quando saiu, carregou-me para a superfície. O mundo era como uma boia que emergia de minhas profundezas. Ouvi minha voz dizendo, como? E eu parecia um cachorro uivando. Dom Juan uivou de volta, também como um cachorro. Depois fez uns ruídos de coiote, rindo em seguida. Au! Achei aquilo muito engraçado, cheguei a rir. Dom Juan me disse muito calmamente que me fixasse a uma bolha, acompanhando-a. Volte de novo, falou. Volte para a neblina, para a neblina. Voltei e reparei que o movimento das bolhas tinha diminuído, que elas se haviam tornado grandes como as bolas de basquete. Na verdade, eram tão grandes e lentas que eu podia examinar qualquer delas detalhadamente. Não eram realmente bolhas, não como uma bolha de sabão, nem um balão, nem qualquer recipiente esférico. Não eram recipientes, e, no entanto, eram envoltas. Nem eram redondas, embora quando as percebi pela primeira vez, poderia ter jurado que eram redondas, e que a imagem que me veio à mente foi de bolhas. Olhei para elas como se estivesse olhando por uma janela, isto é, o caixilho da janela me impedia de acompanhá-las, só permitindo que eu as visse entrando e saindo do meu campo de percepção. Quando parei de olhar para elas como bolhas, porém consegui acompanhá-las. No ato de acompanhá-las, afixei-me a uma delas e flutuei com a mesma. Senti realmente que me estava movendo. Na verdade, eu era a própria bolha, ou aquela coisa que parecia uma bolha. Então ouvi o som estridente da voz de Dom Juan. Ela me abalou e perdi minha sensação de ser ela. O som era extremamente assustador. Era uma voz remota, muito metálica, como se ele estivesse falando por um alto-falante. Distingui algumas palavras. Olhe para as margens, disse ele. Vi uma quantidade grande de água. Ela estava correndo. Eu ouvi o barulho que ela fazia. Olhe para as margens, mandou Dom Juan de novo. Vi uma parede de concreto. O som da água tornou-se terrivelmente forte. O som engolfou-me. Depois cessou, instantaneamente, como se tivesse sido desligado. Tive a sensação de negrume, de sono. Percebi que eu estava mergulhado na vala de irrigação. Dom Juan estava atirando água em meu rosto enquanto cantarolava. Depois mergulhou-me na vala, puxou minha cabeça para cima da superfície, deixou que eu apoiasse na margem, enquanto me segurava pelas costas do meu colarinho. Eu tive uma sensação muito agradável nos braços e pernas. Estiquei-os. Meus olhos estavam cansados e comichavam. Levantei minha mão direita para esfregá-los. Era um movimento difícil. Meu braço parecia estar pesado. E eu mal podia levantá-lo da água, mas, quando consegui, meu braço saiu coberto por uma surpreendente massa de névoa verde. Levei o braço para frente dos meus olhos. Via seu contorno como uma massa verde mais escura, rodeada por um fulgor esverdeado muito intenso. Levantei-me depressa e fiquei no meio do riacho, olhando para o meu corpo, meu peito, meus braços,
as minhas pernas, estavam verdes, de um verde profundo. O tom era tão intenso que me deu a sensação de uma substância viscosa. Eu parecia um boneco que Dom Juan me fizera anos antes da raiz da tara. Dom Juan me disse para sair. Reparei que sua voz tinha um tom urgente. Estou verde. Para com isso, disse ele, imperiosamente. Você não tem tempo. Sai daí. A água vai prendê-lo. Sai daí. Saia! Saia! Entrei em pânico e saltei para fora. Dessa vez você tem de me contar tudo o que aconteceu, começou em tom natural. Assim que estávamos sentados, um de frente do outro dentro do quarto dele. Eu não estava interessado na sequência da minha experiência. Só queria saber o que eu tinha encontrado quando me mandou olhar para a marcha. Estava interessado nos detalhes. Descrevi a parede que tinha visto. A parede estava à sua esquerda ou à sua direita? Perguntou ele. Respondi que a parede estava realmente na minha frente, mas ele insistiu que tinha de ser à direita ou à esquerda. Quando a viu primeiro, onde é que estava? Feche os olhos e não os abra até lembrar-se. Ele se levantou e virou meu corpo, enquanto eu estava de olhos fechados até eu estar virado para o leste, a mesma direção que eu estava quando sentei de frente do riacho. Perguntou-me em que direção eu me tinha mexido. Respondi que me mexera para frente. Insistiu para eu me lembrar e me concentrar no momento que ainda estava olhando para a água como bolhas. Em que direção elas flutuavam? Perguntou ele. Dom Juan insistiu para eu me lembrar e, por fim, tive de confessar que as bolhas pareciam estar movendo para minha direita. E, no entanto, não estava tão absolutamente certo quanto ele queria que eu estivesse. Sob a orientação dele, eu comecei a compreender que não era capaz de classificar minha percepção. As bolhas se haviam movido para a minha direita, da primeira vez que as vi, mas quando ficavam maiores, corriam para toda parte. Algumas pareciam estar vindo diretamente para cima de mim, e outras pareciam ir em todas as direções possíveis. Havia bolhas movendo-se acima e abaixo de mim. Na verdade, elas estavam por toda parte em volta de mim. Lembrei-me de ter ouvido que elas fervilhavam. Assim, devo tê-las percebido com meus ouvidos, bem como com os meus olhos. Quando as bolhas se tornaram tão grandes que consegui montar uma delas, eu as vi tocando-se, como balões. Minha agitação aumentava à medida que eu me lembrava dos detalhes da minha percepção. Dom Juan, porém, estava inteiramente desinteressado. Contei-lhe a respeito das bolhas efervescentes. Não era um efeito puramente auditivo ou puramente visual, mas uma coisa não diferenciada, no entanto uma clareza cristalina. As bolhas se raspavam. Eu não via nem ouvia o movimento delas, sentia-o. Eu era parte do som e do movimento. Ao contar minha experiência, eu fiquei muito comovido. Segurei o braço dele e sacudi-o num acesso de grande agitação. Eu tinha compreendido que as bolhas não tinham limite externo. Não obstante, eram contidas e suas bordas mudavam de forma e eram irregulares e dentadas. As bolhas se fundiam e se separavam com grande velocidade. No entanto, o movimento delas não era ofuscante. Seu movimento era rápido e, ao mesmo tempo, lento. Outra coisa de que eu me lembrava, ao narrar minha experiência, era a qualidade da cor que as bolhas pareciam possuir. Eram transparentes e muito brilhantes. Pareciam quase verdes, embora não fosse propriamente uma tonalidade, como estou acostumado a perceber as tonalidades. Está se esquivando, disse Dom Juan. Essas coisas não são importantes. Está se detendo nas coisas erradas. A direção é a única coisa importante. Só consegui lembrar de que me tinha movido sem qualquer ponto de referência. Mas Dom Juan concluiu que, como as bolhas tinham corrido sempre para a minha direita, o sul, no princípio era o sul a direção em que tínhamos de pensar. Tornou a me pedir com urgência para me lembrar se a parede estava à minha direita ou à minha esquerda. Fiz um esforço para lembrar. Quando Dom Juan me chamou,
e eu vim à superfície, por assim dizer, creio que a parede estava à minha esquerda. Eu estava muito perto dela e eu conseguia distinguir cavidades, protuberâncias da armação ou molde de madeira em que fora vertido o concreto. Tinha usado tiras de madeira muito finas, o desenho criado por elas era compacto. A parede era muito alta. Uma de suas extremidades era visível para mim. Reparei que não tinha um canto, e sim uma curva. Ficou calado por um momento, como se estivesse pensando em como decifrar o significado da minha experiência. Por fim, disse que eu não realizara grande coisa, que eu não estivera à altura das expectativas dele. O que é que eu tinha de fazer? Ele não respondeu, só fez um gesto franzindo os lábios. Você saiu bem, disse ele. Em seguida, hoje aprendeu que um bruxo usa água para se mover. Mas eu vi. Olhou para mim com uma expressão estranha. Aí revirou os olhos e disse que eu ainda teria de entrar na neblina verde muitas vezes antes de poder responder àquela pergunta, eu mesmo. Mudou o rumo de nossa conversa de maneira sutil, dizendo que eu não tinha realmente aprendido a me mover usando a água, mas que tinha aprendido que um bruxo sabia fazer isso, e ele propositadamente me mandara olhar para a margem do riacho para poder verificar meu movimento. Você se movia muito depressa, disse ele, tão depressa quanto o homem que saiba executar essa técnica. E foi difícil para mim acompanhá-lo. Implorei a ele para me explicar o que me acontecera desde o começo. Riu, sacudindo a cabeça devagar, como se não estivesse acreditando. Você sempre insiste em saber das coisas desde o começo, disse ele. Mas não há começo. O começo está só no seu pensamento. Acho que o começo foi quando me sentei na margem e fumei. Mas antes de você fumar, tive de pensar o que ia fazer com você. Falou. Eu teria de lhe dizer o que fiz e não posso fazer isso, porque tal fato me levaria para outro ponto mais. Assim, talvez as coisas ficassem mais claras para você, se não pensassem nos começos. Então, conte-me o que aconteceu depois que eu sentei na margem e eu fumei. Acho que você já me contou isso, disse ele rindo. Alguma coisa que eu fiz foi importante, Dom Juan. Seguiu minhas instruções muito bem e não teve problema em entrar e sair da neblina. Falou dando de ombros. Depois escutou minha voz e voltou à superfície cada vez que eu chamei. Era esse o exercício. O rosto foi muito fácil. Apenas deixou que a neblina o levasse. O resto foi muito fácil. Apenas deixou que a neblina o levasse. Comportou-se como se soubesse o que fazer. Quando estava muito longe, tornei a chamá-lo e o fiz olhar para a margem, para você saber a distância que tinha ido. Em seguida, puxei-o de volta. Quer dizer, Dom Juan, que eu realmente viajei pela água? Sim, e foi muito longe. Até onde? Você não acreditaria. Tentei convencê-lo a me contar, mas ele mudou de assunto. Disse que tinha de sair um pouco. Insisti que ao menos me desse uma sugestão. Eu não gosto de ficar no escuro, falei. É você quem se mantém no escuro. Pense na parede que você viu. Sente-se aqui na sua esteira e pense todos os detalhes dela. Então talvez você mesmo descubra até onde você foi. Só o que eu sei agora é que você viajou muito longe. Sei disso porque tive uma dificuldade enorme em puxá-lo de volta. Se eu não estivesse por perto, poderia ter ido embora e nunca mais ter voltado. Nesse caso, só restaria de você agora o seu cadáver aqui do lado do riacho. Ou talvez teria voltado sozinho. Com você eu não tenho certeza. Assim, a julgar pelo esforço que foi preciso para fazê-lo voltar, eu diria que você estava claramente... Fez uma longa pausa. Ficou olhando para mim com simpatia. Eu diria que até as montanhas do México Central, disse ele. Não sei até onde você iria. Talvez até Los Angeles. Talvez até mesmo ao Brasil. Dom Juan voltou no dia seguinte, de tardinha.
Enquanto isso, eu tinha escrito tudo o que podia recordar a respeito de minha percepção. Enquanto eu escrevia, ocorreu-me acompanhar as margens subindo e descendo o riacho em ambas as direções, a fim de corroborar se eu tinha realmente visto alguma coisa em algum dos lados que pudesse provocar em mim a imagem de uma parede. Pensei que Dom Juan poderia ter focalizado minha atenção em alguma parede no caminho. Durante as horas que se passaram entre o momento em que eu percebi a neblina e o momento em que saí da vala e eu voltei à casa dele, calculei que, se ele me tivesse feito caminhar, teríamos andado, no máximo, uns 3 quilômetros. Assim acompanhei as margens do riacho, por uns 3 quilômetros em cada direção, observando com cuidado tudo que pudesse ter relação com a minha visão da parede. O riacho, ao que eu podia ver, era um simples canal usado para irrigação. Tinha de 1,20 m a 1,5 m em toda a sua extensão. E eu não encontrei nele nada de visível que me lembrasse ou provocasse a imagem de uma parede de concreto. Quando Dom Juan chegou em casa de tardinha, abordei-o e insisti em ler meu relato para ele. Recusou-se a escutar e me fez sentar. Acomodou-se diante de mim. Não estava sorrindo. Parecia estar meditando, a julgar pelo seu olhar penetrante, fixo acima do horizonte. Acho que você deve saber, a essa altura, disse ele num tom, de repente, muito severo, que tudo é mortalmente perigoso. A água é tão mortífera quanto o guarda. Se você não tomar cuidado, a água o prenderá. Ela quase o conseguiu ontem, mas para ser preso, o homem tem de estar disposto. Neste ponto é que está o problema. Você está disposto a se entregar. Não sabia do que ele estava falando. Seu ataque fora tão repentino que eu estava desorientado. Debilmente pedi que se explicasse. Com relutância, falou que tinha ido à garganta da água e tinha visto o espírito do olho da água e tinha a convicção profunda de que eu tinha estragado minhas possibilidades de ver a água. Como? Perguntei, realmente perplexo. O espírito é uma força, disse ele, e como tal, só reage à força. Você não pode ter caprichos na presença dele. E quando é que eu tive caprichos? Ontem, quando ficou verde na água. Não foi um capricho. Achei que era um momento muito importante. Eu lhe disse o que estava acontecendo. Quem é você para saber ou resolver o que é importante? Não sabe nada a respeito das forças que está experimentando. O espírito do olho da água existe lá e podia ter lhe ajudado. Na verdade, estava lhe ajudando até você fracassar. Agora eu não sei qual é o resultado dos seus atos. Você sucumbiu à força do espírito do olho da água. E agora ele pode levá-lo a qualquer momento. Foi errado olhar para mim quando estava ficando verde? Você se entregou. Teve vontade de se entregar. Isso foi errado. Eu já lhe disse uma vez, eu vou repetir. Só pode sobreviver no mundo de um bruxo se for um guerreiro. Este trata tudo com respeito e não espezinha nada, a não ser que seja obrigado. Ontem você não tratou a água com respeito. Em geral, portara-se muito bem. No entanto, ontem entregou-se à sua morte, como um raio de um tolo. Um guerreiro não se entrega a nada, nem mesmo à sua morte. Um guerreiro não é um parceiro dócil. Um guerreiro não está disponível. E se ele se envolve com alguma coisa, pode ter certeza de que sabe o que é que está fazendo. Eu não sabia o que dizer. Dom Juan estava quase zangado. Aquilo me perturbava. Era raro Dom Juan proceder assim comigo. Falei que realmente não tinha ideia de estar fazendo alguma coisa errada. E depois de alguns minutos de um silêncio tenso, tirou o chapéu, sorriu e me disse que eu tinha que ir embora e não voltar à casa dele
até achar que tinha conseguido controlar meu temperamento caprichoso. Frisou que eu tinha de fugir da água, não deixar que ela tocasse a superfície do meu corpo por uns 3 ou uns 4 dias. Não, por uns 3 ou 4 meses. 3 ou 4 meses. Não deixar que ela tocasse a superfície do meu corpo por 3 ou 4 meses. Não creio que eu possa passar sem tomar banho de chuveiro, disse eu. Dom Juan riu até as lágrimas. Você não pode passar sem tomar banho de chuveiro. Às vezes é tão fraco que chego a pensar que está mexendo comigo. Mas isso não é brincadeira. Às vezes não tem controle e as forças da sua vida o dominam livremente. Apresentei o argumento de que era humanamente impossível ser controlado em todas as ocasiões. Afirmou que para um guerreiro não havia nada fora de controle. Mencionei os acidentes, disse que o que me aconteceu no canal de irrigação certamente poderia ser considerado como um acidente, pois nem eu fiz propositadamente, nem tive consciência do meu comportamento impróprio. Falei de várias pessoas que tinham infelicidades que podiam ser classificadas como acidentes. Falei especialmente sobre Lucas, um excelente velho iaque que tinha sido gravemente ferido quando o caminhão que ele dirigia tombou. Parece-me impossível evitar os acidentes, disse eu. Homem algum pode controlar tudo o que o cerca. É verdade, disse Dom Juan de modo cortante, mas em tudo é um acidente inevitável. Lucas não vive como um guerreiro. Se vivesse, saberia que está esperando e o que está esperando. Não teria dirigido aquele caminhão bêbado. Bateu numa pedra do lado da estrada porque estava bêbado e se estrupiou desnecessariamente. A vida para um guerreiro é um exercício de estratégia, continuou. Mas você quer descobrir o significado da vida. Um guerreiro não se importa com os significados. Se Lucas vivesse como um guerreiro, e ele teve oportunidade para isso, como todos nós temos, teria organizado sua vida de maneira estratégica. Assim, se ele não pudesse evitar um acidente que lhe arrebentou as costelas, teria encontrado meios de contrabalançar isso, ou evitar suas consequências, ou lutar contra elas. Se Lucas fosse um guerreiro, não estaria sentado na sua casinha humilde, morrendo de fome, estaria lutando até o final. Apresentei a Dom Juan uma alternativa, usando como exemplo, e perguntei-lhe o que aconteceria se ele mesmo fosse envolvido num acidente que lhe amputasse as pernas. Se eu não puder evitá-lo e perder minhas pernas, disse ele, não poderei mais ser um homem, de modo que irei juntar-me ao que está me esperando por lá. Fez um gesto amplo com a mão, apontando para tudo em volta de si. Argumentei que ele não me tinha entendido. Eu queria dizer que era impossível para um único indivíduo prever todas as variações envolvidas em seus atos cotidianos. Só o que lhe posso dizer, falou Dom Juan, é que um guerreiro nunca está disponível, nunca fica esperando na estrada, aguardando para ser massacrado. Assim, ele reduz ao mínimo suas probabilidades de imprevisto. O que você chama de acidentes são, na maioria das vezes, muito fáceis de se evitar, a não ser no caso de tolos que vivem de qualquer maneira. Não é possível viver estrategicamente o tempo todo, respondi. Imagine que alguém o esteja esperando com uma carabina possante de mira telescópio e ele poderia avistá-lo com precisão a 100 metros de distância. O que você faria? Dom Juan olhou para mim com um ar de descrença e depois deu uma gargalhada. O que você faria? Insisti. Se alguém me estiver esperando com uma carabina de mira telescópica, disse ele, evidentemente zombando de mim. Se alguém estiver escondido, à sua espreita, você não terá uma chance. Não pode deter uma bala. Não posso. Mas ainda não entendi o que você quer provar. Quero provar que toda a sua estratégia não pode ajudar numa situação dessas. Mas pode, sim. Se alguém estiver à minha espreita com uma carabina possante de mira telescópio, eu simplesmente não vou aparecer. Minha tentativa seguinte para
ver ocorreu no dia 3 de setembro de 1969. Dom Juan me fez fumar 2 cachimbos da mistura. Os efeitos imediatos foram idênticos aos que eu já experimentara nas tentativas anteriores. Lembro-me de que, quando meu corpo ficou completamente dormente, Dom Juan segurou-me pelo braço direito e me fez caminhar para o denso chaparral do deserto, que existe por quilômetros em volta da casa dele. Eu não me lembro do que foi que o Dom Juan fizemos depois de entrarmos no mato, e eu nem me lembro de quanto tempo caminhamos. Num dado momento descobri que estava sentado no topo de um morrinho. Dom Juan estava sentado a meu lado esquerdo, encostado a mim. Eu não o sentia, mas podia vê-lo com o canto do olho. Tinha a impressão de que me estava falando, embora não conseguisse recordar-me das palavras. No entanto, eu sentia que sabia exatamente o que ele tinha dito, a despeito do fato de não me poder lembrar com uma memória clara. Tinha a impressão de que as palavras dele eram como os vagões de um trem que se afastava e suas últimas palavras eram como um vagão quadrado. Sabia o que era aquela última palavra, mas não conseguia pronunciá-la e nem pensar claramente a respeito. Era um estado semidesperto, com uma imagem de sonho de um trem de palavras. Então, muito vagamente, ouvi a voz de Dom Juan falando comigo. Agora você tem de olhar para mim, falou virando minha cabeça para ele. Repetiu a mesma coisa umas 3 ou 4 vezes. Agora você tem de olhar para mim. Agora você tem de olhar para mim. Tem de olhar para mim. Olhei e vi logo o mesmo efeito luminoso que já tinha percebido 2 vezes ao olhar para o rosto dele. E era um movimento hipnótico, uma mudança de luz ondulante dentro de áreas fechadas. Não havia limites precisos para essas áreas. No entanto, a luz vacilante nunca atravessava, mas se movia dentro de limites invisíveis. Examinei o objeto brilhante diante de mim. Imediatamente ele começou a perder sua luminosidade, surgiram as feições conhecidas no rosto de Dom Juan, ou melhor, elas se superpuseram sobre o brilho evanescente. Eu devia estar focalizando meu olhar de novo. As feições de Dom Juan sumiram e o brilho se intensificou. Eu tinha centralizado minha atenção numa área que devia ser o olho esquerdo dele. Reparei que ali o movimento da luminosidade não era contido. Percebi uma coisa que talvez se assemelhasse a explosões de fagulhas. As explosões eram ritmadas, chegavam a emitir uma coisa como partículas de luz que voavam com uma força aparente para mim e depois recuavam como se fossem fibras de borracha. Dom Juan deve ter virado minha cabeça. De repente, eu estava olhando para um campo arado. Agora, olhe para a frente, ouvi Dom Juan dizer. De frente de mim, talvez a uns 200 metros, havia um mono grande e comprido. Toda sua encosta tinha sido arada. De frente de mim, talvez a uns 200 metros, havia um morro grande e comprido. Toda sua encosta tinha sido arada. Sulcos horizontais corriam paralelamente desde a base até o cume do morro. Reparei que no campo arado havia uma quantidade de pedrinhas e 3 pedras grandes que interrompiam as linhas dos sulcos. Havia uns arbustos bem de frente de mim que me impediam de observar os detalhes de uma garganta ou o curso d'água no sopé do morro. De onde eu estava, a garganta aparecia como um corte profundo, com vegetação verde, bem diferente do morro árido. O verde parecia ser de árvores e cresciam no fundo da garganta. Eu sentia a brisa soprando em meus olhos. Tinha uma sensação de paz, de tranquilidade profundas. Não havia sons de pássaros e nem de insetos. Dom Juan tornou a falar comigo. Levei 1 minuto para entender o que ele dizia. Está vendo um homem naquele campo?
Perguntava ele. Queria dizer-lhe que não havia homem algum no campo, mas não conseguia articular as palavras. Dom Juan pegou minha cabeça na mão dele, por trás. Eu via os dedos dele sobre minhas sobrancelhas e minhas faces, e me fez percorrer o campo com os olhos, movendo minha cabeça devagar, da direita para a esquerda, e depois da esquerda para a direita, na direção oposta. Examinei todos os detalhes. Sua vida pode depender disso. Examine todos os detalhes, sua vida pode depender disso. Eu ouvi dizer repetidamente. Fez-me girar a cabeça 4 vezes pelo horizonte visual de 180 graus diante de mim. Num certo momento, quando ele tinha movido minha cabeça para olhar para a extrema esquerda, achei que tinha percebido alguma coisa se movimentando no campo. Tive uma breve percepção de movimento com o canto do olho direito. Comecei a voltar a cabeça para a minha direita. Consegui focalizar o olhar no campo arado. Vi um homem caminhando ao lado dos sulcos. Era um homem simples, vestido como um camponês mexicano. Estava de sandálias, calça cinza claro, uma camisa bege de mangas compridas, chapéu de palha, tinha uma sacola marrom claro, com uma alça por cima do ombro direito. Dom Juan deve ter notado que eu tinha visto o homem. Perguntou várias vezes se o homem estava olhando para mim ou se estava se dirigindo para mim. Queria dizer-lhe que o homem se estava afastando e permanecia de costas para mim, mas só conseguia dizer não. Dom Juan disse que se o homem se virasse e viesse em minha direção, eu tinha de gritar e ele viraria minha cabeça para proteger-me. Eu não tinha nenhuma sensação de medo ou apreensão, nem de envolvimento. Assisti à cena friamente. O homem parou de andar no meio do campo. Ficou com o pé direito apoiado sobre uma grande pedra redonda, como se estivesse amarrando a sandália. Depois endireitou-se, puxou um cordão da sacola e enrolou em volta da mão esquerda. Virou as costas para mim, ficando de frente para o topo do morro, e começou a examinar a área diante dele. Achei que estava observando por causa da maneira como movia a cabeça, deslocando-a devagar para a direita. Eu o vi de perfil, então ele começou a virar o corpo todo em minha direção até estar olhando para mim. Chegou a sacudir a cabeça ou moveu-a, de maneira que eu sabia sem dúvida alguma que ele me vira. Estendeu o braço esquerdo para frente, apontando para o chão, e com o braço nessa posição começou a caminhar em minha direção. "Ele está vindo!" Gritei sem qualquer dificuldade. Dom Juan deve ter virado minha cabeça, pois em seguida eu estava olhando para o chaparral. Disse-me para não fixar os olhos, mas só olhar, de leve, para as coisas. Falou que ia ficar um pouco na minha frente e depois caminhar para mim, e que eu tinha de olhá-lo fixamente até ver seu fulgor. Vi Dom Juan se dirigindo para um ponto a talvez uns 20 metros de distância. Andava com tanta rapidez e agilidade que eu mal podia acreditar que fosse ele. Virou-se e mandou que eu olhasse fixamente para ele. O rosto dele estava brilhando, parecia uma mancha de luz. Esta parecia derramar-se pelo peito dele quase até o meio do corpo. Era como se eu estivesse olhando para uma luz através de minhas pálpebras semicerradas. O brilho parecia expandir-se e retrair-se. Deve ter começado a caminhar para junto de mim, porque a luz ficou mais intensa e distinguível. Disse-me alguma coisa, esforcei-me para compreender, perdi de vista o brilho e então vi Dom Juan como vejo na vida diária. Estava a menos de 1 metro. Sentou-se virado para mim. Quando focalizei minha atenção no rosto dele, comecei a perceber um vago brilho. Então era como se seu rosto estivesse cruzado por finos raios de luz. O rosto de Dom Juan parecia que estava sendo atingido pelo reflexo de espelhinhos. À medida que a luz ficava mais intensa, o semblante perdeu seus contornos, passou novamente a ser um objeto brilhante e amorfo.
Tornei a perceber o efeito de explosões palpitantes de luz emanando de uma área que devia ser seu olho esquerdo. Não focalizei minha atenção ali, mas propositadamente olhei para uma área adjacente que supus ser o olho direito. Percebi logo um poço de luz claro, transparente. Era uma luz líquida. Vi que perceber era mais do que avistar, era sentir. O poço de luz escura e líquida tinha uma profundidade extraordinária. Era simpática, bondosa. A luz que emanava dele não explodia, mas girava lentamente para dentro, criando reflexos maravilhosos. O brilho tinha uma maneira muito delicada e linda de me tocar, acalmando-me, o que me dava uma sensação singular. Vi um anel simétrico de pontos de luz brilhante que se expandia ritmadamente no plano vertical da área luminosa. O anel se expandia para cobrir quase toda a superfície luminosa e depois contraía-se para formar um ponto de luz no meio do poço brilhante. Vi o anel se expandindo e contraindo várias vezes. Depois, propositadamente, recuei sem desviar os olhos e consegui ver os dois olhos. Distingui o ritmo dos dois tipos de explosões de luz. O olho esquerdo emitia dardos de luz que chegavam a saltar do plano vertical, enquanto o olho direito emitia dardos que se irradiavam sem ressaltar. O ritmo dos dois olhos era alternado, a luz do olho esquerdo explodindo para fora enquanto os raios de luz irradiante do olho direito se contraíam e giravam para dentro. Depois a luz do olho direito estendeu-se para cobrir toda a superfície brilhante, enquanto a luz que explodia do olho esquerdo recuava. Dom Juan deve ter me virado outra vez, pois eu estava novamente olhando para o campo arado. Ouviu dizer para eu vigiar o homem. Esse estava de pé junto da pedra, olhando para mim. Eu não podia distinguir as feições dele. Seu chapéu cobria a maior parte do rosto. Depois de um momento, meteu a sacola debaixo do braço direito e começou a se afastar para minha direita, andando quase até o fim da área arada. Mudou de direção, deu um passo para a garganta. Então eu perdi o controle de minha focalização e ele desapareceu, bem como toda a paisagem. A imagem dos arbustos do deserto se superpôs a ela. Não me lembro como foi que eu voltei à casa de Dom Juan e eu nem me recordo do que foi que ele fez para me fazer voltar. Quando acordei, estava deitado na minha esteira no quarto de Dom Juan. Veio para o meu lado e me ajudou a levantar. Eu estava tonto, estava enjoado. Dom Juan, de maneira muito rápida e eficiente, arrastou-me para o mato ao lado da casa dele. Eu vomitei e ele deu risada. Depois senti-me melhor. Olhei para o relógio, era 11 horas da noite. Tornei a dormir e a 1h da tarde do dia seguinte, achei que estava no meu normal. Dom Juan ficou perguntando como eu me estava sentindo. Tinha a impressão de estar distraído. Não me conseguia concentrar. Dei umas voltas ao redor da casa, vigiado de perto por Dom Juan. Ficou seguindo-me. Achei que não havia nada para fazer e voltei a dormir. Acordei de tardinha, sentindo-me muito melhor. Encontrei muitas folhas amassadas em volta de mim. De fato, quando eu acordei, estava deitado de bruços em cima de um monte de folhas. O cheiro delas era muito forte. Lembro-me de ter sentido o cheiro antes de despertar completamente. Fui até os fundos da casa e encontrei Dom Juan sentado junto da vala de irrigação. Quando me viu chegando, fez um gesto desesperado para eu parar e voltar para casa. "Corre para dentro!" gritou ele. Corri para casa e pouco depois ele entrou. "Nunca venha atrás de mim", disse ele. "Se quiser me ver, espera por mim aqui." Desculpei-me e ele falou que não perdesse tempo em desculpas tolas que não tinham o poder de cancelar meus atos. Disse que tinha tido muita dificuldade em me fazer voltar e que estava intercedendo por mim junto da água. "Agora temos de nos arriscar e levá-lo na água", disse ele.
Garanti-lhe que me estava sentindo bem. Ele olhou nos meus olhos por muito tempo. Vem comigo, falou. Vou pô-lo na água. Eu estou bem, respondi. Olha, eu já estou tomando notas. Levantou-me da esteira com muita força. Não tenha caprichos, disse ele. Não vai tardar para você adormecer de novo. Talvez dessa vez eu não consiga acordá-lo. Corremos para o fundo da casa. Antes de chegarmos à água, disse-me num tom muito teatral para fechar bem os olhos e não os abrir até ele ordenar. Feche bem os olhos. Não abra antes de ordenar. Explicou que se eu olhasse para a água, mesmo por um instante, eu poderia morrer. Pegou-me pela mão e mergulhou-me na vala de irrigação, de cabeça para baixo. Fiquei de olhos fechados, enquanto ele me mergulhava e me puxava para fora, por horas a fio. A transformação que senti foi notável. O que quer que estivesse errado comigo antes de entrar na água era tão sutil que não cheguei a notar, até compará-lo com a sensação de bem-estar e de alerta que eu tive enquanto Dom Juan me metia ao canal de irrigação. A água entrou em meu nariz e eu comecei a espirrar. Dom Juan me puxou para fora e me levou, ainda de olhos fechados, para dentro da casa. Fez-me trocar de roupa e depois me levou para o quarto dele. Mandou que eu sentasse em minha esteira, arrumou a direção do meu corpo e depois me disse: abra os olhos. Eu os abri e o que eu vi me fez recuar e agarrar a perna dele. Tive um momento de uma tremenda confusão. Dom Juan bateu com os nós os dedos em cima da minha cabeça. Foi um golpe rápido, nem forte nem doloroso, mas de alguma maneira chocante. O que é que há com você? O que você viu? Perguntou. Quando eu abri os olhos, deparei com a mesma cena que tinha visto antes. Tinha visto o mesmo homem, só que dessa vez, porém, ele estava quase me tocando. Eu vi o seu rosto. Havia nele um ar conhecido. Eu quase que sabia quem ele era. A cena desapareceu quando Dom Juan me bateu na cabeça. Olhei para Dom Juan, ele estava com a mão pronta para me bater de novo. Riu e perguntou se eu queria apanhar de novo. Quer apanhar de novo? Larguei a perna dele e descansei na esteira. Mandou que eu olhasse bem para frente e não me virasse, de maneira alguma, na direção da água dos fundos da casa. Então eu reparei pela primeira vez que estava escuro como breu dentro do quarto. E por um momento eu não tinha certeza se estava de olhos abertos. Foquei-os com as mãos para me certificar. Chamei Dom Juan em voz alta e disse-lhe que havia alguma coisa errada com os meus olhos. Não o conseguia ver de todo, enquanto que um momento antes eu o vira pronto para me bater. Ouvi o riso dele por cima da minha cabeça, à minha direita. Então ele acendeu o lampião de querosene. Meus olhos se adaptaram à luz numa questão de segundos. Tudo estava como sempre, as paredes de taipa do quarto, as raízes medicinais secas, estranhamente contorcidas, dependuradas delas, os maços de ervas, o teto de sapê, o lampião de querosene, dependurados da viga. Já tinha visto aquele quarto centenas de vezes. No entanto, daquela vez, achei que havia alguma coisa singular nele e em mim. Era a primeira vez que eu não acreditava na realidade final da minha percepção. Eu estava caminhando para aquela impressão e talvez a tivesse intelectualizado várias vezes, mas nunca estivera perto de uma dúvida séria. Dessa vez, porém, eu não acreditava que o quarto fosse real. E por um momento tive a estranha sensação de que era uma cena que desapareceria se Dom Juan batesse em cima da minha cabeça com os nós dos dedos de novo. Eu comecei a tremer sem sentir frio.
Espasmos nervosos corriam por minha espinha. Minha cabeça estava pesada, especialmente na área bem acima do meu pescoço. Queixei-me de que não me estava sentindo bem. Contei a ele o que eu tinha visto. Ele riu de mim, dizendo que sucumbir ao medo era um capricho miserável. Você está assustado sem estar com medo, falou. Viu o aliado olhando para você. Viu o aliado olhando para você, grande coisa. Espere até estar cara a cara com ele, antes de se cagar todo. Disse-me para levantar e ir para o meu carro, sem me virar na direção da água, e para esperá-lo, enquanto ele pegava uma pá e uma corda. Mandou que eu dirigisse para um lugar onde tínhamos encontrado o toco de uma árvore. Começamos a cavar para arrancá-lo no escuro. Trabalhei duramente por várias horas. Não conseguimos arrancar o toco, mas eu me senti muito melhor. Voltamos para a casa dele, comemos um pouco e as coisas voltaram a ficar perfeitamente reais e comuns. O que aconteceu? Perguntei. O que foi que eu fiz ontem? Você fumou e depois fumou um aliado, disse ele. Perdão? Dom Juan riu e disse que agora eu ia pedir-lhe para me contar tudo desde o princípio. Você me fumou, repetiu ele. Ficou olhando fixo para o meu rosto, dentro dos meus olhos. Viu as luzes que marcam o rosto do homem. Sou um feiticeiro, você viu isso em meus olhos. Você não sabia disso, porém, pois é a primeira vez que o faz. Os olhos dos homens não são todos iguais. Breve vai descobrir isso. Depois fumou um aliado. Quer dizer, o homem no campo? Não era um homem, era um aliado chamando. Não era um homem, era um aliado chamando. E para onde ele foi? Onde é que estávamos quando eu vi o homem? Quero dizer, aquele aliado? Dom Juan fez um gesto com o queixo, apontando para uma área em frente da casa dele, e disse que me tinha levado para o topo de um morrinho. Falei que a paisagem que eu tinha visto não tinha nada a ver com o chaparral de deserto em volta da casa dele, e ele respondeu que o aliado que me tinha chamado não era das vizinhanças. Então, de onde ele é? Levá-lo-ei lá, muito em breve. Qual é o significado da minha visão? Você estava aprendendo a ver, só isso. Mas agora está a ponto de perder a calça porque está se mimando. Entregou-se ao seu susto. Talvez deva descrever tudo o que viu. Quando eu comecei a descrever a maneira como me apareceu o rosto dele, fez-me parar, disse que aquilo não tinha importância nenhuma. Disse-lhe que quase o vira como um ovo luminoso. Ele disse que quase, não bastava. E que para ver eu ia ter de muito trabalho e gastar muito tempo. Estava interessado na cena no campo arado, em todos os detalhes de que eu pudesse lembrar sobre o homem. Aquele aliado estava lhe chamando. Fiz você mexer a cabeça quando ele se aproximou, não porque eu estivesse pondo em perigo, mas porque é melhor esperar. Você não está com pressa. Um guerreiro nunca fica à toa e nunca tem pressa. Encontrar um aliado sem estar preparado é como atacar um leão com seus peidos. Gostei da metáfora. Tivemos um bom momento de riso. Atacar um leão com seus peidos. O que teria acontecido se você não tivesse mexido minha cabeça? Você teria tido de mexê-la sozinho. E se eu não fizesse? O aliado teria chegado perto de você e o assustado deveras. Se você estivesse sozinho, poderia tê-lo matado. Não é aconselhável para você ficar sozinho nas montanhas ou no deserto, até poder defender-se. Um aliado poderia encontrá-lo sozinho ali e fazer picadinho de você. Qual é o significado dos atos que ele praticou? Olhar para você significa que ele estava dando as boas-vindas. Mostrou-lhe que você precisa de um pegador de espíritos e uma sacola
mas não dessa área. A sacola dele era de outra região do país. Você tem 3 obstáculos em seu caminho que o fazem parar. Eram as pedras. Positivamente terá seus melhores poderes nas gargantas e ravinas. O aliado lhe apontou a ravina. O resto da cena destinava-se a ajudá-lo a localizar o lugar exato onde encontrar o aliado. Agora eu sei onde fica esse lugar. Vou levá-lo lá, muito em breve. Quer dizer que a paisagem que eu vi existe mesmo? Claro. Onde? Não lhe posso dizer isso. Como é que eu podia encontrar esse lugar? Também não lhe posso dizer isso. E não porque eu não queira, mas simplesmente porque eu não sei como lhe contar. Eu queria saber o significado de ver a mesma paisagem quando estava no quarto dele. Dom Juan riu e me imitou, agarrando a perna dele. Aquilo foi uma reafirmação de que o aliado quer você, continuou. Certificou-se de que você e eu sabíamos que ele o recebia bem. E a cara que eu vi é uma cara conhecida para você, porque você o conhece. Já viu antes. Talvez seja a cara da sua morte. Você se assustou, mas isso foi descuido seu. Ele o estava esperando e quando apareceu, você sucumbiu ao susto. Felizmente eu estava ali para bater em você. Senão eles teriam voltado contra você, o que não seria mais do que natural. Para encontrar um aliado, o homem tem de ser um guerreiro imaculado. Senão o aliado pode voltar-se contra ele e destruí-lo. Dom Juan me convenceu a não voltar a Los Angeles no dia seguinte. Parece que ele achava que ainda não me tinha recuperado completamente. E insistiu para eu ficar sentado dentro do quarto dele, virado para sudeste, a fim de conservar minha força. Ficou sentado à minha esquerda, entregou-me meu bloco e disse que dessa vez eu o tinha pilhado. Ele não só tinha de ficar comigo, como tinha ainda de falar. Tenho de levá-lo à água de novo no crepúsculo, disse ele. Você ainda não está bem sólido. Não deve ficar sozinho hoje. Vou acompanhá-lo a manhã toda. De tarde, você estará melhor. Os cuidados dele me deixaram apreensivo. O que é que há comigo? Tocou no aliado. O que quer dizer com isso? Não devemos falar de aliados hoje. Vamos falar de outra coisa? Eu não queria realmente falar de todo. Estava começando a me sentir angustiado e agitado. Dom Juan parece que achava a situação completamente cômica. E riu muito. Não me venha dizer que, no momento em que você devia falar, vai ficar sem assunto, disse ele, os olhos brilhando, com malícia. O estado de espírito dele me era muito calmante. No momento só havia um assunto que me interessava. O aliado. O rosto dele era muito conhecido. Não era como se eu o conhecesse ou o tivesse visto antes. Era outra coisa. Cada vez que eu começava a pensar em seu rosto, a minha mente sofria um bombardeio de outros pensamentos, como se uma parte de mim soubesse do segredo, mas não permitisse que o resto de mim se aproximasse. A sensação do rosto do aliado ser conhecido era tão estranha que me forçara a um estado de melancolia mórbida. Dom Juan dissera que podia ter sido a cara da minha morte. Acho que essas palavras é que me intrigavam. Eu queria desesperadamente perguntar a respeito e tinha a impressão exata de que Dom Juan estava fugindo a isso. Eu respirei fundo umas 2 vezes e fiz uma pergunta abruptamente. O que é a morte, Dom Juan? Não sei. Respondeu sorrindo. Quero dizer, como é que você poderia descrever a morte? Eu preciso da sua opinião. Creio que todo mundo tem opiniões definidas sobre a morte. Não sei do que está falando. Eu estava com o Tibetan Book of the Dead, Livro dos Mortos do Tibete, na mala do carro. Ocorreu-me usá-lo como tema de conversa, desde que tratava da morte. Falei que ia lê-lo para ele e comecei a levantar.
fez-me sentar e saiu para buscar o livro. Amanhã é uma hora ruim para os feiticeiros, disse ele, como explicação para eu ter de ficar quieto. Você está fraco demais para sair do quarto. Aqui dentro está protegido. Se fosse andar por aí agora, provável é que teria um desastre horrível. Um aliado poderia matá-lo na estrada ou no mato. Mais tarde, quando encontrassem seu corpo, diriam que você tinha morrido misteriosamente ou sofrido um acidente. Não estava em situação nem em estado de espírito de argumentar com as decisões dele, de modo que eu fiquei quieto a manhã quase toda, lendo e explicando partes do livro para ele. Ouviu com atenção e não me interrompeu de todo. 2 vezes tive de parar por algum tempo, enquanto me trazia água e alimentos, mas assim que ele ficava desocupado de novo, insistia para eu continuar a ler. Parecia estar muito interessado. Quando eu terminei, ele olhou para mim. Não entendo por que essa gente fala da morte como se ela fosse igual à vida, comentou baixinho. Talvez seja assim que eles a entendam. Você acha que os tibetanos veem? Duvido. Quando o homem aprende a ver, não prevalece nenhuma única coisa que ele conhece. Nenhuma única. Nenhuma única. Nada. Se os tibetanos soubessem ver, eles saberiam logo que nenhuma única coisa continuaria a mesma. Uma vez que vemos, nada é conhecido, nada continua como quando não víamos. Talvez, Dom Juan, ver não seja o mesmo para todos. Ah, é verdade, não é o mesmo. Não obstante, isso não quer dizer que os significados da vida prevalecem. Quando a gente aprende a ver, nenhuma única coisa é a mesma. Obviamente, os tibetanos acreditam que a morte é como a vida. O que você acha que é a morte? Perguntei. Não acho que a morte seja como nada e acho que os tibetanos devem estar se referindo a outra coisa. De qualquer forma, não estão falando da morte. De que você acha que eles estão falando? Talvez me possa dizer isso. É você quem lê? Tentei falar alguma outra coisa, mas ele riu. Talvez os tibetanos lealmente vejam. Talvez os tibetanos realmente vejam, continuou Dom Juan. E nesse caso, eles devem ter compreendido que o que vem não faz sentido algum, e eles escreveram um monte de asneiras porque não lhes importa. Nesse caso, o que escreveram não é asneira alguma. Não me importa realmente o que os tibetanos têm a dizer, falei, mas certamente me importa o que você tem a dizer. Gostaria de saber o que você pensa da morte. Olhou para mim por um instante e riu. Abriu os olhos e ergueu as sobrancelhas num gesto cômico de surpresa. A morte é um turbilhão, disse ele. A morte é o rosto de um aliado. A morte é uma nuvem brilhante no horizonte. A morte é o sussurro de Mescalito em seus ouvidos. A morte é a boca desdentada do guarda. A morte é Genaro sentado na cabeça. A morte sou eu falando. A morte é você e o seu bloco de notas. A morte é nada. É nada. Tá aqui, no entanto. Não tá nada aqui. Dom Juan tornou a rir, muito alegre. O riso dele era como uma canção, tinha uma espécie de ritmo dançante. Não faz sentido, hein? Eu não faço sentido, hein? Eu não faço sentido, continuou Dom Juan. Não lhe posso dizer o que é a morte, mas talvez pudesse falar-lhe sobre sua própria morte. Não há meio de saber como será ao certo, mas posso dizer-lhe como poderá ser. Fiquei assustado nesse ponto e disse que eu só queria saber como é que a morte parecia ser para ele. Frisei que estava interessado nas opiniões dele a respeito da morte num sentido geral,
mas que não queria saber dos detalhes da morte de qualquer pessoa, em especial da minha. Só posso falar da morte em termos pessoais, disse ele. Queria que eu lhe contasse da morte. Muito bem, então não tenha medo de ouvir a respeito da sua própria morte. Confessei que eu estava muito nervoso para falar sobre isso. Disse que queria falar da morte em geral, como ele mesmo já falara quando me contou que, no momento da morte do filho dele, Eulálio, a vida e a morte se misturaram numa névoa de cristais. Disse-lhe que a vida de meu filho se expandiu na ocasião de sua morte pessoal. Falou Dom Juan. Eu não estava falando da morte em geral, e sim da morte do meu filho. A morte, seja o que for, fez a vida dele expandir-se. Eu queria positivamente desviar a conversa do reino dos detalhes. Mencionei que tinha andado lendo relatos de pessoas que haviam morrido por vários minutos e tinham revivido por meio de técnicas médicas. Em todos os casos que lera, as pessoas em questão tinham declarado ao reviverem que não conseguiam lembrar-se de nada, que a morte era apenas uma sensação de desmaiar. Isso é perfeitamente compreensível, disse ele. A morte tem 2 estágios. O primeiro é o desmaio. É um estágio sem significado, muito semelhante ao primeiro efeito de Mescalito, em que a gente experimenta uma leveza que nos faz sentir felizes, completos, e que tudo no mundo está bem. Mas esse é apenas um estado superficial. Logo desaparece e a gente entra num novo reino, um reino de dureza e poder. Esse segundo estágio é o verdadeiro encontro com Mescalito. A morte é muito como isso. O primeiro estágio é um desmaio superficial. O segundo, porém, é o verdadeiro, onde a pessoa encontra a morte. É um breve momento, depois do primeiro desmaio, em que descobrimos que de algum modo somos nós mesmos de novo. É então que a morte se choca contra nós numa fúria muda até dissolver nossas vidas no nada. Como você pode ter certeza de estar falando sobre a morte? Tenho o meu aliado. O fuminho me mostrou minha morte inconfundível, com grande clareza. E é por isso que só posso falar sobre a morte pessoal. As palavras de Dom Juan me causaram uma profunda apreensão e uma ambivalência dramática. Tinha a impressão de que ele ia descrever os detalhes comuns da minha morte e dizer-me como ou quando eu ia morrer. A simples ideia de saber disso me desesperava e, ao mesmo tempo, provocava minha curiosidade. Naturalmente, eu poderia ter pedido que ele descrevesse sua própria morte, mas senti que um pedido desse seria um tanto grosseiro e eliminei-o automaticamente. Dom Juan parecia estar se divertindo com meu conflito. O corpo dele estremecia de tanto rir. Quer saber como pode ser sua morte? Indagou ele com um prazer infantil no rosto. Achei o prazer malicioso dele em implicar comigo um tanto confortador. Quase diminuía minha apreensão. Ok, diga-me, respondi, e minha voz falseou. Teve uma explosão de riso formidável. Segurou a barriga e rolou para o lado, repetindo, zombando, ok, diga-me, com a voz de falsete. Depois endireitou-se, sentou-se, fingindo dureza, com voz trêmula falou. O segundo estágio da sua morte pode bem ser do seguinte modo. Seus olhos me examinaram com uma curiosidade aparentemente sincera. Eu ri. Percebi claramente que a caçoada dele era o único artifício que poderia amortecer a impressão da ideia da morte da própria pessoa. Você dirige muito, continuou ele, de modo que pode encontrar-se, num dado momento, novamente dirigindo um carro. Será uma sensação muito rápida, que não lhe dará tempo de pensar. De repente, digamos, você estaria dirigindo, como já fez milhares de vezes, mas antes de poder pensar em si, notaria uma formação estranha diante de seu para-brisa. Se olhasse mais de perto, veria que é uma nuvem que parece uma espiral brilhante. Seria parecida, digamos, com o rosto,
bem no meio do céu, na sua frente. Enquanto você olhasse, veria que ela recuava até ser apenas um pontinho brilhante na distância, e então repararia que ela começava a se mover na sua direção outra vez. Ganharia velocidade e, num piscar de olhos, chocar-se-iria contra o para-brisa do seu carro. Você é forte. Estou certo de que a morte precisaria de alguns assaltos para pegá-lo. A essa altura já saberia onde estava e o que lhe estava acontecendo. O rosto recuaria de novo para uma posição no horizontal, ganharia velocidade e chocaria contra você. O rosto entraria dentro de você, então saberia. Teria sempre sido o rosto do aliado, ou eu falando, ou você tomando notas, o tempo todo. A morte não era nada, nada. Era um pontinho nas folhas de seu caderno. No entanto, entraria dentro de você com uma força incontrolável, faria você expandir-se, achatá-lo-ia e o estenderia sobre o céu e a terra e além, e você seria como uma névoa de cristalzinhos se movendo, movendo e sumindo. Fiquei muito impressionado com a descrição da minha morte. Esperava ouvir coisa muito diferente. Durante algum tempo não consegui dizer nada. A morte entra pela barriga, continuou ele, bem pela brecha da vontade. Aquela zona é a parte mais importante e sensível do homem. É a zona da vontade, também a área pela qual nós todos morremos. Eu sei disso porque meu aliado me guiou àquele estágio. Um feiticeiro sintoniza a sua vontade, deixando que sua morte o alcance. Quando ele está chato e começa a se expandir, sua vontade impecável toma conta e reúne a neblina numa pessoa de novo. Dom Juan fez um gesto estranho. Abriu as mãos como dois leques, levantou-as ao nível dos seus cotovelos, virou-as até os dedos tocarem nos seus lados e depois juntou-as de novo devagar no centro de seu corpo, sobre seu umbigo. Conservou-as ali um momento. Seus braços tremiam com esforço. Depois levantou-as até as pontas dos seus dedos médios tocarem sua testa. Depois puxou-as para baixo na mesma posição, no meio do corpo. Era um gesto formidável. Dom Juan o executara com tanta força e beleza que eu fiquei assombrado. É a vontade que junta um feiticeiro, disse ele. Mas como a velhice o enfraquece, sua vontade murcha e chega inevitavelmente o momento em que ele não é mais capaz de dominar sua vontade. Então ele não tem nada com que se opor à força muda de sua morte. E sua vida se torna igual à de todos os seus semelhantes, uma névoa se expandindo além dos seus limites. Dom Juan olhou para mim e levantou-se. Eu estava tremendo. Já pode ir para o mato, disse ele. Já é tarde. Eu precisava ir, mas não ousava. Talvez me sentisse mais nervoso do que com medo, porém não estava mais apreensivo pelo aliado. Dom Juan disse que não importava o que eu sentisse, contanto que eu estivesse sólido. Assegurou-me de que eu estava numa forma perfeita, podia ir em segurança para o mato, contanto que não me aproximasse da água.